Antártica. Só o nome já evoca imagens de uma terra desolada e implacável. É um lugar de extremos, onde as temperaturas despencam a níveis inimagináveis e ventos uivam por vastas planícies geladas. O continente é quase inteiramente coberto por uma espessa camada de gelo, com uma média de mais de 1,5 km de espessura. Este deserto congelado abriga uma quantidade surpreendente de vida, de pinguins e focas a organismos microscópicos que prosperam em seu ambiente extremo. Mas, sob a superfície, a Antártica guarda segredos ainda mais intrigantes. Durante séculos, exploradores e cientistas foram atraídos pelos mistérios da Antártica. O tamanho e o isolamento do continente o tornaram um desafio para explorar, e grande parte dele permanece inexplorado até hoje. O que sabemos é que a Antártica desempenha um papel vital na regulação do clima da Terra e das correntes oceânicas. É também um tesouro de dados científicos, oferecendo insights sobre a história do planeta e os efeitos da mudança climática. Uma das descobertas mais notáveis das últimas décadas foi a existência de uma vasta rede de lagos e rios sob a camada de gelo da Antártica. Esses lagos subglaciais abrigam ecossistemas únicos que evoluíram em completo isolamento por milhões de anos. O maior e mais conhecido deles é o Lago Vostok, um corpo de água do tamanho do Lago Ontário, enterrado sob mais de 3 quilômetros de gelo. A descoberta do Lago Vostok e de outros lagos subglaciais despertou intenso interesse científico. Os cientistas acreditam que esses ambientes aquáticos ocultos podem conter pistas sobre as origens da vida na Terra e o potencial para a vida em outros planetas. No entanto, acessar esses lagos sem contaminá-los é um desafio significativo. Perfurar a camada de gelo exige equipamentos especializados e procedimentos meticulosos para garantir que os ambientes primitivos abaixo permaneçam intactos. Nas profundezas da camada de gelo, escondida da vista, encontra-se uma cordilheira secreta. As montanhas Gamburtsev, descobertas na década de 1950, são um enigma geológico. Esses picos, alguns atingindo alturas de mais de 3.000 metros, são considerados datados de mais de 1 bilhão de anos. Como elas se formaram e por que permanecem de pé sob o imenso peso da camada de gelo, é um mistério que continua a intrigar os cientistas. Algumas teorias sugerem que as montanhas Gamburtsev são os restos de um antigo supercontinente, fragmentos de um mundo perdido preservado sob o gelo. Outros propõem que elas foram formadas por atividades tectônicas mais recentes, talvez até erupções vulcânicas, sob a camada de gelo. Seja qual for sua origem, as montanhas Gamburtsev guardam pistas sobre a história geológica da Antártica e as forças que moldaram nosso planeta. A exploração das montanhas Gamburtsev é uma tarefa assustadora. A espessa camada de gelo acima torna as operações tradicionais de levantamento e perfuração extremamente difíceis. No entanto, os cientistas fizeram algum progresso no mapeamento das montanhas usando radar e técnicas sísmicas. Esses estudos revelaram uma complexa rede de picos, vales e geleiras, sugerindo uma paisagem dinâmica e em constante mudança escondida sob o gelo. Seção 4. Sussurros de conspiração. Operação High Jump. Em 1946, a Marinha dos Estados Unidos lançou a Operação High Jump, a maior expedição antártica da história. Liderada pelo almirante Richard Byrd, a expedição envolveu mais de 4.000 pessoas, 13 navios e 33 aeronaves. O objetivo oficial da Operação High Jump era estabelecer estações de pesquisa e conduzir pesquisas científicas. No entanto, a escala da operação e seu sigilo alimentaram especulações e teorias da conspiração por décadas. Alguns acreditam que o verdadeiro propósito da Operação High Jump
era localizar e destruir uma base nazista secreta escondida na Antártica. Boatos sobre a presença nazista na Antártica circulavam desde o final da Segunda Guerra Mundial, alimentados por histórias de submarinos alemães secretos viajando para a América do Sul e relatos não confirmados de suásticas esculpidas no gelo. Embora não haja evidências confiáveis para apoiar essas alegações, a lenda de uma base nazista na Antártica persiste nos círculos de conspiração. Outros especulam que a Operação High Jump se deparou com algo ainda mais extraordinário: evidências de uma civilização avançada que antecede a história humana. Os defensores dessa teoria apontam para as declarações enigmáticas do almirante Byrd em seu retorno da Antártica, nas quais ele descreveu ter encontrado um novo inimigo capaz de voar de polo a polo em velocidades incríveis. Embora essas declarações tenham sido amplamente desmascaradas como interpretações errôneas ou fabricações, elas continuam a alimentar especulações sobre o que Byrd e sua equipe podem ter encontrado nas terras desertas congeladas. Seção 5. Mensageiros do espaço. A Antártica é um tesouro de meteoritos. O clima seco e frio do continente e a falta de vegetação o tornam um local ideal para encontrar esses visitantes do espaço. Os meteoritos oferecem um vislumbre da formação do nosso sistema solar e dos processos que moldaram nosso planeta. Alguns meteoritos até contêm moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida, levantando questões intrigantes sobre as origens da vida na Terra. A Antártica é uma cápsula do tempo da história cósmica. Por milhões de anos, meteoritos caíram na Terra. Muitos aterrissaram na Antártica. O clima frio e seco preserva essas rochas espaciais. Elas nos oferecem um vislumbre do início do sistema solar. Os meteoritos não estão distribuídos uniformemente na Terra. Por que tantos são encontrados na Antártica? A resposta está no gelo. O movimento das geleiras concentra os meteoritos. Eles se acumulam em áreas específicas chamadas zonas de encalhe de meteoritos. Essas zonas são verdadeiros tesouros para os cientistas. Os meteoritos podem ter bilhões de anos. Eles guardam pistas sobre a formação dos planetas. Eles podem até nos dizer sobre as origens da própria vida. Um meteorito encontrado na Antártica causou rebuliço na comunidade científica. Era um pedaço de Marte. Ele continha o que alguns cientistas acreditam serem micróbios fossilizados. Isso poderia ser evidência de vida passada no planeta vermelho? O meteorito marciano é uma pista tentadora. Ele sugere que a vida pode ter existido em outro lugar do nosso sistema solar. Isso levanta mais perguntas do que respostas, mas mostra o poder da Antártica em revelar os segredos do nosso universo. A Antártica guarda outro segredo. Uma enorme cratera está escondida sob o gelo. Tem mais de 400 quilômetros de largura. Os cientistas acreditam que ela foi formada pelo impacto de um asteroide há milhões de anos. Esse impacto pode ter tido um efeito catastrófico no clima e na vida na Terra. A cratera é um lembrete do poder do espaço. Também mostra o quanto ainda não sabemos sobre o passado do nosso planeta. A Antártica é a chave para desvendar esses mistérios. É um continente de maravilhas sem fim e importância científica. O mapa de Piri Reis, um mapa turco do século XVI, tem alimentado especulações sobre o passado da Antártica. Este mapa descreve a Antártica com uma precisão surpreendente, mas sem sua cobertura de gelo. Como isso seria possível? Alguns teóricos acreditam que este mapa é a prova de uma civilização perdida, uma civilização que existia antes do continente congelar. Será que este mapa seria uma janela para uma época em que a Antártica era uma terra de calor e vida? A possibilidade tem capturado a imaginação de exploradores e historiadores.
A tecnologia moderna tem nos permitido espiar por baixo do gelo. Imagens de satélite revelaram formações geométricas intrigantes na paisagem antártica. Essas formações são precisas demais para serem facilmente descartadas como fenômenos naturais. Será que estes seriam os restos de cidades ou estruturas antigas? A possibilidade é tentadora. Isso sugere que a Antártica pode guardar segredos muito além da nossa compreensão atual. Apesar dos avanços da ciência, grande parte da Antártica permanece inexplorada. As evidências de civilizações antigas são convincentes, mas inconclusivas. A verdadeira natureza das estruturas geométricas continua sendo um tema de debate. A Antártica é uma terra devastada e congelada ou um tesouro de história antiga. O mistério permanece, alimentando nossa imaginação e nos lembrando do vasto desconhecido que ainda existe em nosso planeta. Que segredos estão escondidos sob o gelo, esperando para serem descobertos? Só o tempo dirá. E você, o que acha? Será que o gelo da Antártida esconde mais do que a ciência pode explicar? Conta pra gente nos comentários o que você pensa e não se esquece de se inscrever para mais mistérios e curiosidades como essa.